começou a gravar, tá? Então, a gente começou hoje, a gente vai começar a continuar falando sobre a história da terapia ocupacional, e a aula de hoje é uma teia de cuidados, né? Onde a gente vai falar da revolução, da expansão, da consolidação da terapia ocupacional no Brasil, né? A gente traz isso mais para a realidade da gente, que é a realidade brasileira, e fala um pouco dessa evolução da profissão, da disciplina, da profissão, né? Como profissão, né? E como regulamentação de profissão dentro do Brasil. Tá? Então, a gente tem, né, uma questão que são os 4 eixos da transformação profissional. Esses 4 eixos eles se deram pela parte catalisadora, a revolução da profissão, a expansão da profissão e a consolidação da profissão, né, da profissão quanto, né, profissão da saúde. Então, a forma catalisadora, né, ela deu uma redemocratização e a crise do modelo hospital-cêntrico, né? A gente teve a expansão dessa profissão enquanto apoio à saúde, profissão saindo do que a gente chamava de manicômios ou instituições de institucionalização de doentes puramente quando a gente falava de saúde mental, né? Depois a gente teve a revolução, que é a transição estrutural para a saúde pública e comunitária. A gente entendeu que essa saúde pública, a terapia ocupacional, ela se integrava como área da saúde dentro desse eixo saúde pública e comunitária, onde a gente podia promover, trabalhar a promoção de saúde. A gente tem que entender que nós, como profissionais de saúde, a gente não só atua na parte curativa, né? A gente acha que muitas das vezes o profissional de saúde ele atua só na parte curativa. Eu vou curar alguém. A gente trabalha também na prevenção de saúde, né? A prevenção da saúde ela é tão ou quão importante quanto a parte curativa, né? Eu tenho trabalhado muito nisso, que é a promoção e a prevenção da saúde. E eu vejo, depois que eu abri um pouco o meu leque, enquanto profissional da área da saúde, quanto isso é importante na nossa sociedade, né? A gente promover essa questão da promoção da saúde, né? A gente tem um outro eixo que é a expansão, né? Que é o rompimento das fronteiras clínicas para todo o território. A profissão começou a se expandir, entendeu? Eu posso falar que essa expansão está se dando agora também, né? A terapia ocupacional ela teve uma expansão nos últimos anos, e principalmente pós-pandemia. Eu posso falar que pós-pandemia ela teve um boom, e nesses 2 últimos anos a terapia ocupacional teve um crescimento absurdo. A gente nota falar muito de terapia ocupacional, né? Tanto que vocês estão aqui hoje enquanto alunos e vocês conseguiram enxergar essa profissão como uma profissão muito próspera, né? Muito presente na vida de vocês. E a consolidação dessa profissão enquanto fixação da base científica e no compromisso social. A gente tem, quando eu falo dessa fixação de base científica, é porque a profissão ela sai do empirismo, né, do achismo, eu achar que aquilo funciona, eu achar que aquilo... A gente vê a profissão enquanto pesquisa, enquanto advento científico, né? Trabalhos feitos, a profissão se consolida cada vez mais no eixo científico. Alguma pergunta até aqui? Professor, por que o senhor acha que teve essa expansão? Eu acho por conta da necessidade hoje. A gente vê muita necessidade, principalmente nessa questão da saúde pública e comunitária. A necessidade não só da reabilitação, mas também da inclusão do indivíduo, né, dentro da sociedade. O terapeuta ocupacional, ele é o profissional que mais inclui, que mais
faz parte dessa cadeia da saúde, né? Se a gente for notar, a gente tem aí a co-irmã dela, que é a fisioterapia, mas a gente promove a saúde, a gente reabilita, mas vocês têm esse poder da inclusão e da inserção desse indivíduo dentro da sociedade de uma forma mais igualitária, de uma forma mais completa. Tá? Então, por isso, se deu essa expansão muito grande. Tá? A gente teve um boom aí da questão das crianças, as neurodivergentes, tudo isso, isso começou a vir à tona, né? E hoje não se fala mais de outra coisa, né? E o terapeuta ocupacional ele se faz necessário. A gente está vendo essa expansão para dentro de vários setores, né? Na indústria, na escola, no hospital, nas clínicas. E isso foi uma coisa muito boa para a profissão como um todo, né? E todo mundo ganha com isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Pode, alguém acho que levantou a mão aí, pode perguntar. Alguém mais? Senão eu vou continuar. Então vamos lá. Então, a gente tem o ponto de ruptura histórica entre 1970 e 1990, né? Com uma redemocratização do Brasil, né? A reabertura da política exige uma nova concepção dos direitos civis. A gente vê as pessoas tendo direitos, as pessoas entenderem isso, que o seu direito eles devem ser obedecidos, eles devem ser cumpridos, e essas pessoas entendem que elas precisam de participar como indivíduos mais ativos dentro de uma sociedade. Quando eu falo dessas pessoas, eu falo com as pessoas como um todo, tá? Todos os indivíduos dentro de uma sociedade. Aí as pessoas começam a entender que elas podem estar onde elas quiserem, né? E a gente tem aí o eixo da inclusão muito forte. E para incluir, a gente tem que incluir de uma forma mais igualitária. Como que se inclui? Dando acessibilidade, dando o direito de ir e vir, né? Então, a profissão ela consegue alcançar o seu topo nisso tudo, né? O movimento sanitarista, né? A gente teve uma crítica estrutural à privatização da doença e exclusão social. A gente deixa de ver a doença como só um agravo, mas a gente consegue enxergar que essas pessoas elas precisam e devem ser reabilitadas e inseridas dentro de uma sociedade, tá? E os novos paradigmas, né? Que eu tenho uma necessidade de uma saúde mais voltada para a cidadania e para o território. Tá? A gente deixa de enxergar o doente como um ser institucionalizado. A gente coloca essas pessoas que têm direito à saúde de uma forma mais ampla e mais global. Elas têm direito de ir e vir. Né? Então, a gente começa a ver essas questões tornando mais à tona, né? As pessoas com os seus direitos, e a gente via antigamente os guetos, né? As pessoas, determinadas populações de pessoas, eram os cadeirantes. Os cadeirantes são exilados a fazer isso. As crianças que têm algum tipo de problema têm que ser... Não, a gente entende que essas pessoas têm o direito à saúde, ao ir e vir, a estudar, a frequentar, a praticar atividade física. E, com isso, a gente tem uma profissão que consegue trabalhar no seu sentido amplo de profissional. Né? Então, isso é muito importante. Você dá potência ao indivíduo. E a gente sabe que a profissão ela dá essa potência ao indivíduo como um todo. Vocês têm noção do que você conseguir reabilitar uma pessoa, ou dar a função a uma pessoa que está findada, ficar num leito, ou ficar em casa, numa cadeira de roda, essa pessoa poder pegar um carro, viajar, dirigir, sair e vir. Você dá essa potência, você dá essa autonomia para essa pessoa. Então, hoje, isso é capaz, isso é possível, isso é capaz não, isso é possível. Então, a profissão ela devolve essa autonomia para o indivíduo como um todo. E perguntas?
Posso seguir? Sim. Vamos lá. Então, a gente volta a falar lá a reforma psiquiátrica brasileira, né? A gente tem a luta antimanicomial, né? Que é o movimento social e sanitário organizado contra os abusos do sistema, tá? Asilar fechado, aquela pessoa que ficava presa, findada a determinados locais sem ter direitos, sem conseguir se ressocializar, tudo isso. E eu tenho uma mudança estrutural nisso, né? Que é o desmonte dos hospitais psiquiátricos em favor de uma rede de cuidado e liberdade mais humanizada, mais alicerçada no território do paciente. O paciente tinha o direito, né, de ter um cuidado mais humanizado. É o que se prega hoje. A gente não tem mais esses hospitais, né? Essas internações. Existe. Ah, Rodrigo, então quer dizer que tem. Doente que precisa, paciente que precisa, ele vai ter a sua internação. Mas antes, gente, a gente via essa questão asilar, essa questão dos manicômios, né, como guetos. As pessoas iam, vamos internar fulano, o problema, né, se via como um problema, não todos, tá? Estou generalizando, não todos, mas as pessoas eram ali, a gente via que pessoas ficavam ali e ali elas eram esquecidas, né? E que garantia de reabilitação, de reinserção eu dava para essas pessoas dentro da sociedade, né? Isso veio à tona, isso fez pensar, né, que a gente precisava melhorar enquanto sociedade e profissão. Quando eu falo nós, é todo o corpo de saúde, para dar essa humanização para esse braço da saúde, né? E eu acho que isso foi um passo extremamente importante para todos nós, e principalmente para essa população que precisa desse serviço. Pergunta, Crislane, levantou a mão. Professor, sim, Oi, sim. Boa noite, professor. boa noite. Então, não existem mais esses tipos de hospitais. Mesmo se a pessoa for, por exemplo, num estado muito agressivo, um transtorno muito, muito forte, mesmo assim, não existe mais esse tipo de internação, mesmo nesses estados? O Crislane, existe sim, existem clínicas que são especializadas. Mas o que eu quero que você entenda é que Agora. esse modelo exclusor, né, onde você pegava o doente, deixava ele lá e ele. Hoje não, existem internações, só que essas internações elas são mais humanizadas, tá? Doente que tem, exemplo, eu tenho uma pessoa que ela tem uma crise e ela precisa ser contida, ela precisa receber medicação, porque doença mental, dependendo do transtorno que a pessoa apresenta, né, alguns doentes eles se tornam extremamente agressivos, tá? E se essas pessoas não forem cuidadas, elas podem colocar em risco a própria vida dela e a vida de outras pessoas, tá? Eu estou falando de transtornos psiquiátricos gravíssimos. Essas pessoas elas vão ser internadas, elas vão receber todo o apoio, mas a gente não tem mais aquele modelo. Antigamente, todos iam para os manicômios. Tinha os Ah, agora doentes entendi. gravíssimos e tinha as pessoas que tinham um Entendi. transtorno mais leve. Era de Então, forma você muito generalizada, né, esse muito tipo de tratamento. generalizado. Agora é Aí, só em casos muito excessivos e mesmo assim com controle humanizado nos atendimentos. justamente, você imagina uma pessoa que tem um transtorno leve e ela é misturada junto com doentes psiquiátricos gravíssimos. Você dentro de um local que você é como se fosse uma prisão. A pessoa, né, ela ia ficar cada vez pior.
Então, hoje em dia, Sim, é como né, se fosse um abandono também, né? Antigamente, né? isso, eu já vivenciei isso com uma pessoa próxima, já tem o quê? Deve ter uns 10 anos isso. Eu levei lá em Jurujuba, aqui em Jurujuba, né? Eu moro em Niterói, e a pessoa, ela era usuária de droga na época e, além disso, ela era esquizofrênica. Então, a droga, ela potencializava a crise dela de esquizofrenia, tá? E ela estava completamente em surto e completamente transtornada, né? Aí a gente levou lá no hospital psiquiátrico, a médica, aí ela foi, eu lembro como se fosse hoje, ela entrou numa sala para fazer a consulta, uma médica e uma psicóloga. Aí eu entrei primeiro, né, para conversar enquanto familiar. Depois a médica chamou a pessoa, tá? E a médica falou assim: olha, a gente vai precisar internar. Vai ser preciso a contenção ou vai de livre vontade, tá? Aí a pessoa aceitou, mas assim, estava em surto, em franco surto, que era perigoso sair correndo na E ela rua, conseguiu, com o tempo, ser com as atropelado, intervenções, foi. melhorar? Melhorou, ficou 10 dias internado, fez medicação, entendeu? E melhorou a crise, tá? Mas é uma pessoa que até hoje ela depende de medicação e se não tomar a medicação, ela entra O em surto. Ela aplicativo. tem, O link ela tem uma disponibilizado doença. pela, Oi. Ela tem uma pelo doença. link no grupo. Ela tem uma doença psiquiátrica em vigência que necessita de tratamento médico, medicamentoso. Entendeu? Então, assim, mas tem toda uma questão de humanização nisso. Tá? Então, é nessa base que a gente trabalha hoje. Vamos lá, Esther, você levantou a mão também. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Também eu vejo Diferente. que às vezes esses atendimentos o hospital consegue fazer. Eu já vi, tem uma moça aqui na minha rua que quando está em crise, a família chama a SAMU. Aí a SAMU leva, né, para o hospital e faz esse Pode ser assim, só atendimento. aqui, bota no. Isso acontece mesmo? É isso mesmo? Sim, dependendo do caixa pra caso, gente. sim. Sua mãe tá ligando aqui. Aí ela fica Dependendo do caso, internada e aí Fala depois dos seus que ela choques, seus tem cuecas, alta. suas blusas. Deixa o link do sofá pra dependendo mim. do caso, a SAMU ela consegue prestar esse atendimento. Sim. E dependendo para onde vai, né? A gente tem que lembrar que assim, essas pessoas ela tem que ter um atendimento especializado, tá? É uma emergência psiquiátrica, tem que ter um atendimento Muito especializado. bom. Tá bom, professor. Vocês vão Obrigada. ter, dentro do currículo de vocês, vocês vão ter uma cadeira que fala de psiquiatria, de doenças psiquiátricas. Vocês vão começar a entender como é um pouco esse processo. E assim, gente, a psiquiatria ela é extremamente interessante. Quando a gente começa a entender os distúrbios psiquiátricos, a gente começa a entender a grandeza que o nosso cérebro é extremamente interessante. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por neuro. Eu estudo neurologia, eu gosto. E tudo que diz a parte de neuro, a parte do psique, é extremamente importante. Vamos lá, quem quer falar? Alguém levantou a mão aí. Ô, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Pode Tudo falar. bem. Então, Rodrigo, a gente tem que entender assim, essa situação da questão do psíquico, que é o seguinte, né? Eu já tive um problema psicológico, e na época eu fui tratado por um psiquiatra, né? E depois o psiquiatra me indicou um psicólogo. Então a Sim. situação Filho, vai clínica. lavar a mão, vai deitar uma. Deixa eu estar aqui. Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí?
Alô? Tá ouvindo? Oi, estou te ouvindo. A situação clínica, para eu entender direito, essa situação clínica, quem trata é o psiquiatra. Aí, mediante a situação, o psiquiatra ele indica uma outra oportunidade. É isso? O psiquiatra, gente, a psiquiatria é uma especialidade médica que cuida dos transtornos mentais, tá? Ligada à parte do psique, tá? É uma especialidade médica, é um médico. O psicólogo é uma outra especialidade, mas o psicólogo ele não prescreve medicação, ele trabalha com terapia, tá? Não, é isso que eu queria só ter esse entendimento aí, né? Porque pode se confundir aí, né? A situação do nosso caso, né? Que a gente precisa, né? De um médico, né? Indicando para a gente tratar, né? De seguinte segmento, não é isso? Mas vocês são profissionais liberais. O terapeuta ocupacional, ele não precisa atender só com prescrição médica, não. Ele tem autonomia para avaliar e para fazer o atendimento do paciente, tá? Vocês têm Mas autonomia para isso, enquanto prescrever profissional só o liberal. médico. Prescrever só o médico. Prescrever medicação, Hum. tá? Mas, olha só, deixa eu te falar. Eu tô com uma vizinha aqui, que ela. Qual é a situação que ela tá mesmo? Qual é a enfermidade dela? É a fibromialgia, né? Mas fibromialgia é uma Hum. doença reumática que ela é tratada pelo reumatologista, tá? Uhum. Então, Mas ela precisou de um laudo também de um sim, terapeuta ocupacional. porque a fibromialgia, Paulo, ela ela pode ter alguns gatilhos que são problemas psíquicos, tá? Uhum. Então, alguns psiquiatras, o paciente pode tratar com psiquiatra também, para Uhum. ver o fundo disso aí. Porque a Aonde? fibromialgia, ela dá dor, ela dá irritabilidade, então isso influencia muito na questão do psicológico da pessoa. Então, você tem que tomar medicação. Esses pacientes eles têm uma tendência a um quadro depressivo. Então, o psiquiatra ele trata também, mas no que se diz respeito ao terapeuta ocupacional e o trabalho do terapeuta ocupacional, ele não precisa ter validação de um médico. Vocês podem atuar sem problema nisso, Ok. ok? E no caso da fibromialgia, existe alguma intervenção de terapia ocupacional? Vocês trabalham com a reabilitação como um todo. Então, se a pessoa tem alguma alteração e você precisa de fazer alguma adaptação, você pode atuar sim, também. Então, deixa eu te falar aqui. Ela trabalha de carteira assinada e tal. Então, ela está se tratando com um médico e ela também precisou de um laudo de um terapeuta ocupacional para dar entrada no benefício dela. Ela tem esse laudo também. Aí eu queria de você saber se realmente esse laudo é válido também, né? Assim, porque ela conversou comigo a semana passada, né, sabendo que eu estou cursando, né, a terapia ocupacional, e ela falou que ela pegou um laudo do terapeuta, do médico, para poder dar entrada no INSS. Sim, Aí eu queria porque quando ela vai, ela é o seguinte, por que do laudo, né? Quando o paciente ele é pedido um laudo, ele vai passar por uma perícia técnica, né? Então, quando eles avaliam o paciente como um todo, para ver se essa paciente ela tem a capacidade de desenvolver as atividades laborais dela, tá? De varrer casa, enfim, laboral mesmo, de trabalho. Então, por isso que o terapeuta ocupacional ele emite esse laudo, ele vai avaliar a paciente e ver qual o grau de comprometimento que ela tem, principalmente ao nível do ponto laboral, de atividades do dia a dia, de autocuidado, disso tudo. A doença ela pode levar a uma diminuição dessa capacidade. Por isso Não. que é
que é solicitado um laudo do terapeuta ocupacional. Não, ok. Obrigado aí pela informação. Nada. Podemos continuar, gente? Vamos lá. Então, tem o choque do modelo de isolamento que existia e a emancipação, né? Então, a gente tem o local de cuidado, objetivo principal, o sujeito e o papel do TO. Então, no modelo asilar, né? É um modelo hospital-cêntrico, isolado, afastado da sociedade. O modelo de reabilitação psicossocial é um modelo comunitário, tá vendo? Inserido no território e no cotidiano do cidadão. O objetivo principal desse modelo, no modelo asilar, controle, higienização, disciplina institucional. No modelo de reabilitação, autonomia, reconstrução de laços e reinserção. Notem que o modelo de reabilitação ele vê o indivíduo como um todo. Ele fala, ele tem objetivos de reinserção dentro da sociedade. A visão do sujeito, do indivíduo como um todo. Doente passivo, objeto de intervenção médica direta. Então, é aquela pessoa que interna e que vai receber cuidado médico direto. No modelo de reabilitação, cidadão com direitos, ator e protagonista da sua própria história. Então, a pessoa é levada a protagonista da sua história. O papel do TO no modelo asilar. Mera ocupação do tempo ocioso e laborterapia. Na reabilitação social, um instrumento estratégico para a emancipação e inclusão social. Então, a gente nota, com a evolução da profissão, que a gente eleva o sujeito como ele tem. O sujeito ele tem direito de participar de uma sociedade. Né? A gente quebra isso, de ver o indivíduo como um doente, como incapacitado. Você tem que fazer tudo por ele. Então, essa emancipação é o que a gente busca. É a mesma coisa se você tem uma criança, né? Uma criança com algum tipo de transtorno, eu falo muito isso. Não é você fazer pela criança, é você ensinar a criança a fazer para a criança que tem uma autonomia. É um exemplo muito real disso. Né? Não adianta você pegar e fazer pela pessoa. Você tem que ensinar a pessoa a fazer. A pessoa ela tem que fazer parte como um todo. Ela tem que se sentir pertencente àquele grupo. Não é isolar a pessoa. Entendeu? Então, o papel estratégico, né, do terapeuta ocupacional. A atividade, a autonomia do ser e a inclusão, né? Então, a atividade, o uso de ocupações significativas, não como um fim, e sim as mesmas como um instrumento de cuidado, né? A autonomia, processo prático de reconstrução das habilidades de vida, né? E empoderamento, você dá ao indivíduo a capacidade dele se expressar. E a inclusão, que é a reinserção do indivíduo na sociedade de forma mais digna e participativa. Então, você nota o que a gente faz com o indivíduo. Tem uma pessoa que está falando que não consegue entrar, gente. Alguém pode falar com ela aí? Provavelmente deve ser o celular ou por onde ela está tentando entrar. Eu não tenho como colocar aqui na sala, não. Então, a gente tem uma nova rede, né, de serviços substitutivos, entendeu? Eu tenho. Professor, Oi. ela consegue acessar, só que a internet dela que tá ruim, ela não tá conseguindo acompanhar, entendeu? Aí ela tá no caminho de casa para o trabalho, e quando ela chegar, ela Tá, vai fala que a acessar. aula vai ficar gravada. Todo mundo vai Tá. ter acesso à aula depois. Que a aula vai estar gravada, eu vou colocar lá no AVA a aula. Tá? Então ninguém vai perder o conteúdo, não. Quem não estiver aqui vai ter acesso lá no AVA, que eu vou deixar essa aula lá salva, gravada para vocês. Então a gente tem o CAPS, né, como Centro de Atenção Psicossocial, tá? Que é o coração do cuidado diário, né?
A atuação interdisciplinar do TO, né, que a gente tem lá o paciente como centro, né? A gente tem, ó, o paciente como centro de tudo e como cidadão, né? A gente põe o paciente como cidadão, ok? Todo paciente é um cidadão, né, gente? A gente não pode ver o paciente só como, fulano é doente. O paciente é um cidadão que necessita de cuidado. E esse cidadão, ele tem direitos e deveres. Quando a gente passa a ver o indivíduo dessa forma, a gente não vai ver como um ombro, como uma perna, como um tórax, como um pé, como um amputado. Não, a gente tem um cidadão ali que merece o cuidado como cidadão. Então, a gente precisa entender esse processo de cuidado da pessoa, que é como cada um de nós aqui queremos ser cuidado, né? A Crislane, a Maria Fernanda, o Paulo, a Lohane, o Rafael, a Esté, a Chayane, a Janaína, todo mundo. Ninguém quer ver, se algum dia a gente precisar de algum cuidado de saúde, ninguém quer ver a gente como só como um doente. A gente é um cidadão, né? Então, eu tenho atuação do CAPS na atenção básica, né? Porta de entrada preventiva, e nas residências terapêuticas, né? Que é as moradias apoiadas para os egressos. Então, assim, todos eles eu tenho atuação do TO como profissional. Então, o terapeuta ocupacional atua como elo prático e conecta o indivíduo a esses serviços, garantindo o funcionamento da rede. Então, a gente entende aonde a gente pode estar e atuando como profissional da área da saúde. Tá? Vocês sabiam que existem terapeutas ocupacionais dentro do INSS? Fazem essas avaliações? Existem, não são muitos, mas existem. Tá? Assim como existem fisioterapeutas, assim como existem psicólogos. Então, esses profissionais que vão emitir os laudos quando necessário o parecer de um profissional da área. Então, eu tenho em 1998, em 1998, em 1988, a virada constitucional e o nascimento do SUS, né? Então, Constituição de 1988, marco legal e definitivo, que redefine a relação entre o Estado brasileiro e o cidadão, é um marco extremamente importante. A saúde como direito, a ruptura do modelo privatista, né, excludente, a saúde torna-se direito de todos e dever do Estado. A criação do Sistema Único de Saúde, a materialização do sistema público universal, que passa a demandar a terapia ocupacional em larga escala. Eu já falei com vocês que eu sou um amante do SUS. Mas não funciona, mas ele é bonito. Ele tem uma filosofia bonita, tá? E, assim, mal ou bem, a gente tem um sistema de saúde que atende a nossa população. Atende como deveria? Não, mas atende. A gente tem países que não têm isso. Se você for no Paraguai, as pessoas que têm dinheiro é atendida. Se não tem dinheiro, não é atendida. Então, os miseráveis, eles não são atendidos. Tá? Não só atendimento, como medicamento, né, professor? Você tem várias coisas no SUS. Tá? A gente acha muita gente para meter o pau, meter a malha, mas o SUS, ele funciona, gente. E assim, eu falo para vocês que moram aqui no Rio de Janeiro, vocês são privilegiados. Quando você vai para o interior do Brasil, a coisa fica muito feia, tá? Muito feia mesmo. A gente é privilegiado com um monte de coisa. Muita coisa mesmo. Porque no interior as coisas faltam mesmo. Não é nem que falta, às vezes não tem mesmo. Não tem profissional. Tem determinado que não tem. Neonatal não tem neonatal. E a criança? Vai para berçário ou morre. Tá? É a realidade de muitas áreas, que são as áreas mais longínquas do Brasil. Né? Tem um serviço de cardiologia? Não tem. Tá? E é uma realidade muito, muito, muito crua. Então,
a arquitetura do cuidado Professor, público. desculpa. O senhor falou do SUS, deixa eu perguntar. Existe terapia ocupacional pelo SUS? Existe. Existe. Sim, eu nunca vi terapia ocupacional pelo SUS. Existe. Mas, gente, agora a profissão está demandando, né? A gente precisa ter mais concursos. Mas tem postos de saúde que tem terapeuta ocupacional. No CAPS tem terapeuta ocupacional. O CAPS é do SUS. Ah, legal, legal, obrigado. Mas tem. Tem que ter. O conselho vai em cima. Tem que ter. Por quê? Você trabalha no CAPS, Alexandre? Alexandre? Tem. Nem todos, Alexandre, mas eles agora estão contratando terapeuta ocupacional. Mas você sabia que mesmo contratando não está achando? Gente, terapeuta ocupacional é um artigo de luxo hoje em dia. Não está achando terapeuta ocupacional para contratar. É verdade, professor. O bunda não tem. Os que têm, as pessoas que têm hoje, que são capacitadas, elas têm muitos empregos. Tá? Tem muitos empregos. Tá difícil de achar. Por isso que Aqui eu em tô falando. Saquarema está precisando vir uma senhora lá de Araruama para atender uma vez a cada 15 dias. Tá vendo? Quem tá, É tá verdade. Tinha uma só e foi para São Pedro da Aldeia, né? Quem tem, tá bem. Hoje pode escolher onde trabalha. Pode escolher onde trabalha. Daqui a pouco vocês estão tudo rico aí, ó. Ver meus alunos, lá foram meus alunos. Tá? Tá todo mundo bem, se Deus quiser. Mas vamos lá. É no Rio? Não, é verdade. Gente, quem faz o trabalho bem feito tem sempre seu lugar ao sol. Não esqueça disso. A pessoa que faz bem feito, ela tem sempre seu lugar ao sol. Você nunca perde por ser correto, organizado, ético. Tá? Você vai ter o seu lugar ao sol. Então, a arquitetura do cuidado público. Oi. Desculpa interromper, mas eu tenho Fala mais acompanhado alto um pouquinho, por gentileza. eu tenho acompanhado essa parte política, né? E aí a galera ainda tá brigando ainda em Eu cima não do estou piso. ouvindo, gente. Tá me ouvindo agora? Pode falar. Eu tenho acompanhado essa parte política da terapia ocupacional. Eles ainda estão brigando ainda pelo teto ainda, né? Que é bem baixo ainda o teto. 4.000 os quebrados ainda que eles estão brigando. Quase com o mesmo salário do enfermeiro, né? Da enfermaria. E essa semana foi aprovada aí, semana passada, se eu não me engano, foi aprovada aí da odontologia e de medicina, né? Foi aprovado o piso aí salarial aí, base aí de 13.000 uns quebrados. Aí eu faço essa comparação pelo que o senhor fala, né? De como falta no mercado, o salário ainda baixo, e talvez a medicina hoje já tenha mais mão de obra, né? E está sempre manteve o salário muito acima. Né? Mas assim, eu vou te dizer, tá bem melhor do que estava, tá? Tá bem melhor do que estava, eu acho que só tem a crescer. Só tem a crescer. A gente vai conseguir um patamar que antes a gente não tinha conseguido. E assim, tem se lutado muito pela profissão, porque a profissão agora está mostrando a cara, né? Talvez Mostra. eu fico pensando que a falta de profissional pode ser questão de salário, óbvio, né? A pessoa vai optar por um salário melhor, mas ou quem tem prefere trabalhar de maneira particular, que talvez saia desse piso, né? E consiga o salário bem mais, vamos dizer, melhor, né? Um salário melhor trabalhando por conta própria de PJ. Pois é. Mas assim, está melhorando muito. Muito mesmo, muito. Os salários acho que tem que crescer mais ainda. Então vamos lá. Direito da saúde integral. A gente tem a universalidade, né? Que é o acesso garantido a todos, né? Que são. Aí a gente tem lá os alicerces práticos do trabalho multiprofissional e da terapia ocupacional,
Então, a gente tem a universalidade, a integralidade, que é o cuidado biopsicossocial completo, e a equidade, né? Que é tratar desigualmente os desiguais. Então, assim, a gente tem esse pilar, né? São os alicerces práticos, né? A gente poder universalizar a coisa, integrar isso e equidar, fazer uma equidade de tudo isso, né? Então, esse pilar é o que a gente prima, né? Então, a terapia ocupacional no eixo das políticas públicas. Eu tenho a Política Nacional da Base da Saúde Mental, né, que é a atuação direta no CAPS, tá? E a garantia do cuidado territorial, a inclusão da pessoa com deficiência, né, que é a garantia da acessibilidade e a reabilitação física e o acesso das tecnologias assistivas, e a política de atenção básica, né, que são as ações essenciais para a promoção de saúde e a prevenção dos agravos juntos às famílias. Então, eu tenho essas três vertentes, né, das políticas. E aí a gente pode escolher em qual vertente dessa vocês vão trabalhar, né? Qual eixo desse você vai querer atuar enquanto profissional. Cada um vai migrar para uma área. Né? A gente pensa, quando a gente está no início da faculdade, uma coisa, quando a gente está lá no final, a gente vai para uma área completamente diferente daquilo que a gente pensou. Muito engraçado isso, né? Quanto o perfil profissional que a gente vai construindo no decorrer dos anos que a gente vai cursando a nossa faculdade. Então, o radar que eu tenho, que é a expansão da prática, né? Então, eu tenho um ambiente clínico, né? Um lado. Eu tenho o ambiente social, os campos emergentes em cima e os campos tradicionais embaixo. Então, cada campo desse, eu tenho uma área da terapia ocupacional. Então, assim, eu tenho atenção básica, tenho a saúde mental comunitária, né? Eu tenho lá embaixo, né? São os campos tradicionais, a reabilitação física do indivíduo como um todo, os complexos hospitalares, lá do outro lado, do ambiente social. Eu tenho o contexto jurídico e prisional, eu tenho a terapia ocupacional social e eu tenho assistência social, né? Onde a gente vai trabalhar nesse âmbito social, tá? E eu tenho a parte de baixo, que é a educação especial. Então, vocês podem escolher qual lado desse aí vocês vão seguir. Né? Eu me encaixo na parte mais tradicional. Eu encaixo na parte mais emergente. Eu encaixo mais na parte social. Não, eu encaixo mais na parte clínica. Eu quero trabalhar dentro do hospital com queimados. Eu quero trabalhar em hospital de ortopedia. Eu quero trabalhar em hospital de neuro. Não, eu não quero trabalhar em hospital. Eu quero trabalhar no centro de reabilitação lá no Saara, com cheque. Não, eu não quero trabalhar em nada disso. Eu quero trabalhar lá no Instituto Benjamin Constant, no Instituto de Cegos. E assim a gente... não, eu quero trabalhar lá no Degásia, no Desip. Eu quero trabalhar numa indústria. Não, eu quero trabalhar numa fábrica que fabrica na Autobot, que fabrica órtese. Então, você vai poder caminhar e se inserir dentro desses eixos aqui. Cada um começa a se ver em qual parte é a sua parte de pertencimento. Eu quero trabalhar dando aula.
Então a gente começa a. Isso é bom para vocês entenderem. Será que foi a do professor que caiu? Deve ter sido porque não tem ninguém escutando ele mais. Eu estava escutando, mas muito baixinho, muito longe. Tava nem dando Eu pra acho escutar que direito. A conexão dele deve ter caído, que até o slide sumiu. Gente, ele acabou de mandar mensagem aqui. A energia na casa dele acabou, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? O que que a gente Sim. faz? Continua esperando? Faz o quê? Não, o professor ficou sem luz lá na casa dele. Ele falou que vai aguardar um pouquinho para ver se a luz volta. Vamos fazer o seguinte: quando for mais 8 horas, eu dou um novo parecer para vocês, que eu vou ficar aguardando com ele. A gente sai. Quando der umas 8 horas, pessoal de Maricá, vou dar um parecer se a gente retorna para aula ou não. Pode ser? Então a gente Pessoal, sai da aula. Pode pessoal, sair. Quem Não, quiser até sair, então pode ninguém sair. sai. pessoal, se E ele de não resto, pagou, ó, se ele não pagou a conta de luz, vamos ó, fazer um ratatazinho aí, pra ver se a gente consegue aí acertar essa situação dele aí. Ó, quanto eu ao vou pessoal de deixar o meu Saquarema, eu tô no gato aguardo aqui para aqui. falar também. Ok, obrigada. Gente, o que aconteceu? Então é melhor a gente ficar esperando aqui mesmo a aula ou sai? Então, se vocês quiserem ficar, vocês fiquem. E se vocês quiserem sair, até 8 horas eu dou um parecer, tá? Para voltar lá no nosso grupo. Tá bom. Às vezes vocês querem adiantar alguma coisa na casa de vocês, e aí vocês aproveitam esses 15 minutinhos, tá? Ok. Gente, ele acabou de mandar um áudio aqui. Ele tá aguardando mais um pouco lá. E assim que ele voltar, ele vai avisar os representantes, tá bom? Tá, obrigada, Rafael.
Gente, o professor já está falando porque eu não estou escutando som nenhum. Boa noite, eu só consegui entrar agora. O professor está na aula? Faltou luz na casa dele e ele vai avisar os representantes.
Pessoal, voltou a luz. Deixa eu colocar o slide aqui de novo. Espera aí. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Deixa eu colocar para gravar de novo, porque senão não vai. Aí, coloquei para gravar? Coloquei para gravar. Então vamos lá, parada onde eu parei. Onde eu estava? Acho que aqui, né? Estava aqui. Então a gente falou do radar de expansão prática, né? Cada área ela vai se expandir de uma forma, né? Então eu tenho uma área que é o do ambiente, tem a área, a gente vai dividir a área clínica, a área social, os campos mais emergentes que estão surgindo agora e os campos mais tradicionais, que são os campos que já existiam, né? Então vamos dizer que são campos mais clássicos. Então cada um deles eles têm uma vertente. Cada um vai escolher da forma que vai colocar, tá? Então, assim, essas áreas, elas são muito específicas para cada um deles, tá? Eu desliguei a câmera por causa da conectividade, tá, gente? Por isso que eu desliguei a câmera. Então, vamos lá. Então, a estruturação da produção científica. A gente sabe que uma profissão, para ela crescer e se firmar, né, como profissão, principalmente ter um fundamento, ela precisa ter um crescimento científico, né? Então, eu vou ter que ter o crescimento da pesquisa enquanto um todo, né, que é a transição vital para uma prática estritamente assistencial e para uma ciência pautada em fontes de evidência. Então, eu provo que aquilo ali aconteceu de fato, porque ela tem pesquisa e tem evidência científica para eu estruturar aquela profissão enquanto profissão de cunho científico. Criação de periódicos, né, lançamento de consolidação de revistas científicas nacionais e exclusivas da área. A gente tem revistas científicas exclusivas de terapia ocupacional, que trazem as evidências científicas, que trazem as pesquisas para vocês, o que tem de mais novo saindo no mercado sobre terapia ocupacional, e o fortalecimento acadêmico, né, que é a proliferação e estruturação robusta de programas de pós-graduação e de grupos de pesquisa dentro da profissão. Tudo isso fortalece a profissão como um todo. Então, a gente precisa disso. A gente precisa de pesquisa, a gente precisa de divulgação dessa pesquisa e a gente precisa da divulgação acadêmica dessa profissão. Isso faz com que a profissão ela se torne mais forte e mais robusta. Perguntas? Vamos lá. Então, a gente tem a consolidação da identidade profissional, né? Aonde eu tenho a identidade moderna do indivíduo no centro, né? Eu tenho uma base teórica e prática robusta, eu tenho reconhecimento social da profissão e eu tenho uma construção histórica. Então, vocês veem aí que uma entra dentro da outra, criando a identidade moderna do profissional, que é o terapeuta ocupacional. Então, é uma defesa e unificação, o papel fundamental das entidades de classe, como a Associação Brasileira de Terapeutas Ocupacionais, a ABRATO, e a defesa política da consolidação ética da categoria. Então, essas
Essas associações, elas defendem a profissão como um todo, né? Ela defende a parte ética e a parte técnica da profissão, né? Trazendo respaldo de tudo que é criado dentro da profissão. Então, é importante que nós, enquanto profissionais, que nós estejamos associados a essas associações que firmam a nossa profissão como um todo. E eu tenho uma síntese, né? Que a aula essa parte está acabando, né? Que são um funil, né? Que vai levar a profissão, né? Então, eu tenho as políticas públicas, né? O movimento social de reforma e o crescimento científico. A fusão disso tudo, a mistura disso tudo, vai dar uma profissão em constante transformação, profundamente enraizada na saúde pública, com vastos espaços territoriais de atuação e um alicerce inquebrantável, né? Onde eu tenho um compromisso, né, do ético e com uma emancipação humana. Então, faz com que essa profissão cresça de forma mais forte, de mais coesa. Então, tudo isso, a política pública, os movimentos sociais de reforma e o crescimento científico, juntando isso tudo, é um cimento forte que faz com que a profissão ela cresça de forma mais robusta e organizada. Pergunta, gente. Perguntas. Vamos lá, perguntas. Até então, nada, professor. Então tá. Então vamos continuar com aqui a gente acabou hoje. Na outra semana eu vou falar das áreas, tá? Eu vou entrar nas áreas específicas de terapia ocupacional. Eu vou falar um pouquinho de cada área para trazer para vocês o panorama do que é a área, o que o terapeuta ocupacional faz naquela área. Vocês vão começar a conhecer as áreas específicas de atuação do terapeuta ocupacional. Correto? Ah, isso é legal, isso é legal. Para a gente ter um panorama do que espera a gente no futuro. A gente vai conseguir ter uma visão mais ampla das áreas de terapia ocupacional. Então, vamos agora para a bioética, para a gente poder acabar um pouquinho mais cedo. Vocês preferem? Sim. Então, vamos lá. Eu vou trocar de Sim. slide. Tranquilo. Tá? Que aí a gente adianta e não fica tanto tempo aqui. Já tivemos a pausa. Tá. Boa noite, mestre. Então vamos lá. Então, vamos mudar agora a chave. Vou entrar em bioética e deontologia. Então, a bússola clínica, bioética na terapia ocupacional, navegando dilemas reais do SUS e transformação digital da prática. Então, vamos entender isso. Então, a bioética, né, é um código estático, né? A gente vai falar agora sobre isso. Eu tive vendo essa semana sobre ética, lendo algumas coisas sobre ética e bioética, que me fez refletir muito em determinadas coisas. Então, isso me ajudou muito na construção disso tudo. Então, deixa eu só responder aqui, gente.
Então, a gente tem uma ferramenta de navegação. Então, a gente tem um mito, né? Que é o quê? A visão tradicional da bioética, como regras abstratas para os cenários ideais e controlados. E a gente tem o que a gente chama de realidade, né? Que é a prática da terapia ocupacional no Brasil opera em áreas cinzentas, né? Áreas de vulnerabilidade social profunda, limites de infraestrutura, novas fronteiras digitais. E a ética existe um raciocínio crítico e ativo e não apenas a conformidade. Então, a gente tem, né? Vamos trazer isso para a gente. A gente tem um cenário arcaico de determinados locais, mas com uma realidade digital que tem chegado muito forte para a gente. A gente vê muito isso em determinadas áreas do SUS, gente. Aí fala assim, gente, nunca falou tanto de tecnologia, de IA, mas a gente tem estruturas tão obsoletas que muitas das vezes a gente não tem nenhum computador para poder fazer determinadas coisas, né? Então a gente entra nesse paradigma. Eu não sei se alguém... Isso não é muito o caso de Maricá, porque Maricá é muito bem equipado para determinadas coisas. Mas em determinados locais a gente não tem isso. Então começa a coisa não se conversar, né? Porque eu tenho uma realidade que não condiz, uma situação que não condiz com a realidade. Todo mundo concorda com isso? Então, a gente tem os 3 pilares negociáveis da prática, né? A gente tem lá o cuidado clínico, a gente tem a autonomia do paciente, que é o direito fundamental, e a autodeterminação guiando o princípio do processo de reabilitação. A gente tem o consentimento informado, que é mais do que uma assinatura, é um pacto contínuo de entendimento sobre os riscos e objetivos do tratamento. Todo mundo sabe o que é esse consentimento informado ao paciente? Alguém não sabe o que é isso? Tem alguém que não sabe? Pode abrir a câmera e falar, não sei. Eu não sei. Repete, por favor, eu não entendi. O consentimento informado. Consentimento informado é um termo que algumas instituições têm, que você assina, e onde aquilo ali vem explicando que você dá direito a divulgar para pesquisa, para trabalhos, tudo que está sendo feito com o paciente, né? Que tem direitos de imagens do paciente. Então, tudo isso é um consentimento informado, tá? É o consentimento informado. Você assina um termo, alguém tirou minha aula aí, mexeu e tirou minha aula. Você assina um termo onde você dá direitos, né, para aquela instituição, para aquela entidade, os riscos e os objetivos do tratamento. Então, tudo isso... Gente, alguém está mexendo nos meus slides, alguém que está mexendo na tela. Agora eu voltei para mim o controle dos slides. Então, quando você vai fazer uma pesquisa com o paciente ou vai fazer alguma coisa, você tem que informar o paciente os riscos e o benefício que o tratamento está trazendo para ele. Isso é o consentimento informado, né? Então, em alguns locais, você informa. Vou voltar o áudio aqui. Espera aí, gente. Deixa eu tentar aumentar esse áudio aqui no tablet.
Aumentei tudo agora. Vê se melhorou o áudio. Melhorou? Para mim tá Então, bom. melhorou o áudio? Aumentei o áudio aqui. Então, Aqui tá tranquilo. esse consentimento informado é tudo que você vai dar. Então, a comunicação ética do paciente, né, é a forma, é a ponte obrigatória entre o jargão clínico e a compreensão real do indivíduo. Então, o indivíduo ele tem o direito de ser informado de tudo aquilo que ele vai receber. Tá? Você não pode negar o que você vai fazer para o paciente. Você tem que explicar ao paciente aquilo que você vai fazer. Então, é um direito seu, é um dever seu e um direito do paciente saber o que ele está sendo submetido para ser feito. Tá? Então, eu tenho um funil de decisões, transformando a informação em consentimento. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho, de um lado, os dados clínicos completos. Tá? Eu tenho, são os diagnósticos, o prognóstico do paciente, o jargão médico, as opções de intervenção. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero usar eletroterapia, eu quero usar uma terapia convencional. Você tem que passar para o paciente qual o prognóstico dele. Olha, a gente vai fazer isso com o senhor. Isso pode ser que não dê certo. Ou isso é arriscado. Se eu quer, eu tenho o direito de fazer ou não isso. Direito do paciente. A comunicação ética e acessíva, né? É o filtro do terapeuta ocupacional. Então, é a forma como você fala, é a forma como você passa aquilo para o paciente. Então, é o direito do paciente saber aquilo. E o consentimento informado real para o paciente. O senhor consente em fazer isso? O senhor aceita em fazer isso? Tá? O consentimento ele só é válido para o paciente, né, quando a comunicação rompe a barreira técnica e alcança a realidade cognitiva e cultural do paciente. Tá? O que é isso? Né? Não adianta você falar para uma pessoa que tem uma condição social, né, não social, né? Eu me expressei errado. Ela tem uma condição de entendimento, né, muito baixo, de uma forma muito técnica, muito específica, que o paciente não vai entender. Tá? Vai ser diferente de uma população que tem estudo para uma população que não foi alfabetizada. Se eu começar a falar difícil, as pessoas vão olhar para mim assim, vão ficar de boca aberta e não vão entender nada daquilo que eu estou falando. Quantas das vezes, não estou falando que ninguém aqui não tem instrução, mas a gente às vezes é ignorante de determinado assunto. Quando eu falo ignorante, gente, é que a gente ignora aquilo, a gente não sabe, tá? Não é uma pessoa que não tem capacidade intelectual, não. Tá? Mas quantas vezes a gente vai explicar determinado? É a mesma coisa. Se falar para mim sobre o quê? Sobre mecânica automotiva, eu vou boiar. Eu não entendo. Entendeu? Não entendo. Ah, porque você tem que fazer isso? Tá, e daí? Eu sou ignorante sobre isso. Tá? É a mesma coisa. Quando eu estou falando, quando eu vou consultar um paciente, quando eu vou dar um laudo para o paciente, eu tenho que explicar da forma a linguagem mais simples para que o paciente entenda. Então, eu tenho que descer a nível do paciente para explicar para ele. É um direito dele. Tá? É o famoso direito mastigar, do paciente né, professor? Explicar isso. Tem que fazer e fazer entender. Estão entendendo o que eu estou falando? Sim, professor, boa Claro, estou falando com noite. vocês. Sim, professor. É o famoso mastigar, Então, é né? importante que essa fala, né, que partam de vocês de uma forma mais assertiva. Até para que o paciente entenda o que está sendo falado para ele. É um direito dele. Tá? Então,
A gente fala de uma forma mais humana, de mais coerente. E tem gente que fala assim, vou falar difícil. O paciente não vai entender. Não vai entender. Não vai entender. Então, não é legal fazer isso. Então, eu tenho a ética e o desafio dessa ética lá na realidade do SUS. Então, eu tenho o indivíduo lá no centro, né, como um todo, né, a necessidade de reabilitação e seus direitos, e eu tenho a vulnerabilidade social, os fatores socioeconômicos de acesso precário, tá? A marginalização e a infraestrutura do Sistema Único de Saúde. As limitações dos refluxos, as filas de espera, os fluxos de atendimento, tudo isso vai chegando e vai encrostando no indivíduo como um todo. Então, essa tomada de decisão consciente no Brasil exige que o terapeuta compreenda como a falta de recurso sistêmico amplia a vulnerabilidade do paciente ameaçando a sua autonomia direta. Então, essa falta de recurso, né, por sua vez, ela coloca em risco, né, essa inserção desse paciente como um todo. Mas eu preciso de um mediador. Mas eu não tenho mediador. Mas o SUS fala que o indivíduo tem direito. Mas eu não tenho. Eu preciso de um computador, eu preciso de uma órtese, eu preciso de um material que é caro para fazer essa órtese, mas eu não tenho. O que eu vou ter é um papelão, é isso, é um EVA. E muitas das vezes a gente vai trabalhar dentro da nossa realidade. Tá? Então, o efeito gangorra da vulnerabilidade social. Então, quanto maior a vulnerabilidade social e a dependência do paciente em relação do sistema de saúde, maior deve ser o esforço ativo do terapeuta ocupacional para proteger a autonomia do paciente e garantir, tá, um consentimento verdadeiramente livre e projeção implícita ao paciente. Então, eu tenho a vulnerabilidade e eu tenho um esforço para garantir a autonomia desse paciente. Por quê? Por que isso? Eu pergunto para vocês, por que isso, gente? Quem sabe me responder? Hein, pessoal? Por que isso? Repete a pergunta aí, professor. Porque quanto maior a vulnerabilidade, mais esforço o terapeuta ocupacional tem que ter para atender esse paciente. Por falta de recurso, de Porque ele vai depender mais entendimento. da gente, porque ele tem um grau de entendimento muito baixo. Ele vai ter necessidades muito grandes. É o indivíduo mais vulnerável. Tá? É o indivíduo mais dependente. A gente precisa de dar mais apoio para esse indivíduo. Então, mas a gente precisa entender isso enquanto profissional, tá? É por isso que eu falo. Professor. Tem pessoas que não são para trabalhar no SUS. Professor, Oi. existe projeto social Tá sobre baixo, terapia deixa. ocupacional? Calma aí. Dá para Tá ouvir agora? baixo, tá bem baixo. Pode falar mais alto. Deixa eu tentar aumentar aqui para ver se é o meu ou de vocês. Espera aí. Agora foi? Espera aí. Deixa eu aumentar aqui. Eu acho que é o meu. Fala agora. Pode falar? Agora eu tô te ouvindo. Pode. Existem projetos sociais voltados para terapia ocupacional? Ih, gente, acho que caiu a luz de novo. Eu acho que sim. Vou esperar ver o que ele vai falar. Eu acho que falou. Acredito que sim. Assim que ele falar alguma coisa aqui, eu aviso a vocês. Acho que ele não aguentou a pergunta aí. Ficou tímido. Pode falar. Existem projetos, o que você falou?
Existem projetos sociais voltados para terapia ocupacional? Existem. Eu não sei como esses projetos estão em Maricá, mas existe. Existem projetos Sim. que atingem a terapia ocupacional. E eu vou falar para vocês, gente, esses projetos agora, quem vai colocar em frente são vocês, tá? Vocês têm essa missão de mudar essa realidade da terapia ocupacional dentro do município de vocês. Muito de vocês vai ser a mão de obra que vai ser usada aí em Maricá, tá? Podem ter certeza disso. Maricá, Saquarema, né, e essa região toda aí, vocês vão ser... Esses projetos vocês vão começar a trabalhar desde agora, tá? Então, isso é importante. Vocês tenham noção do que espera vocês. É o que eu estou falando. Nem todo mundo vai ter a força para trabalhar no SUS, né? Porque assim, é uma realidade muito diferente do que a gente prega. Talvez o município de vocês, o município de Maricá, está à frente a muitos municípios que a gente tem. Mas quando você sai daqui e vai para uma outra realidade, é diferente, tá? Eu acho que até o SUS aqui, ele é um pouco melhor do que em outros lugares. Muito melhor, não tenha dúvida. Maricá é outra situação, gente. É outra situação. Talvez esses projetos aí estejam ligados mais a pessoas em situação de rua, não? Mas assim, gente, as ideias elas podem surgir desde agora, entendeu? E aí colocar em prática isso. Ideias são sempre bem-vindas. Projetos eles devem ser escritos. Olha, a gente tem que ter rigor científico para escrever. E a gente pode fazer isso, tá? Essas ideias elas devem ser implementadas e levadas à frente. A gente tem ideias brilhantes que surgem de alunos. Eu nunca menosprezo um aluno meu. Dos meus alunos vêm coisas assim maravilhosas que a gente fala assim, nossa, foi feito por um aluno, foi feito por um aluno. Então vocês têm um poder de criação assim, é porque vocês são jovens, têm a cabeça fresquinha. Vocês têm um poder de criação que às vezes nem vocês sabem o poder que vocês têm. Então, criem, tragam pra gente isso é importantíssimo. Às vezes eu estou falando aqui, tem gente que está já a cabeça fervilhando assim, com ideias. População de rua, né? População aquela população, aquelas pessoas que a gente tem muito isso lá na minha terra, né? Eu sou mineiro e eu moro minha cidade é uma cidade que passa a Rio Bahia, então a gente vê ônibus de pessoas que são jogadas lá na minha cidade. Eles tiram de cidade. Ganhou de novo, filho. Que legal, filho. Atenção aí, o microfone ligado, hein, gente? Eles tiram de cidades e colocam lá na minha cidade. E essas pessoas ficam lá, vagando na cidade. O que eu vou fazer com essas pessoas? Vou falar, não existem? Vão ficar com fome? Fazer o quê? As pessoas têm que ser acolhidas. É uma realidade. Entendeu? Tem abrigo para essas pessoas. Então, assim... Oi? É Silvana aqui. Boa noite. Eu estava conversando com uma pessoa, ela é uma assistente social, eu só não me lembro qual é o lugar onde ela trabalha. Foi numa reunião que eu fui, e ela disse que no ano de 2024 eram 120 pessoas em condição de rua em Maricá. Agora nós temos 700 pessoas em todo o território de Maricá, ou seja, essas pessoas, algumas pessoas não é 100% moradores de Maricá que vivem em vulnerabilidade e foram para as ruas. Não, tem muitas pessoas exatamente por essas possibilidades de Maricá que saíram dos seus estados, dos seus municípios e vieram para cá. Então houve um aumento muito grande
Realmente a gente anda em Maricá, à noite tem muitas pessoas. Isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Essas pessoas na rua, enquanto a gente está em casa, no calor, no frio, acolhido, essas pessoas estão na rua. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. E é uma realidade, né, que a gente precisa mudar. Eu falo isso como cidadão, né? Então, assim, as ideias, elas podem surgir, elas devem surgir e a gente pode colocar isso em prática. A me perguntaram, a gente pode visitar? Pode, a gente pode ver essas associações que cuidam dessas pessoas, para a gente poder ver o que a gente pode fazer para melhorar a realidade dessas pessoas. Isso é o trabalhar pelo social. Existem pessoas que têm esse perfil, né? Quando eu vou convivendo com vocês, eu vou conversando com alguns alunos e eu vejo, nossa, você tem total perfil que trabalha. Tem gente que tem perfil para trabalhar na parte clínica, tem gente que tem perfil para trabalhar na parte de saúde mental, tem gente que tem perfil para trabalhar em escola, tem gente que tem perfil para trabalhar no social. Isso vai muito do perfil da pessoa, daquilo que eu quero para mim enquanto profissional. Então, agora vocês vão começar a ver no que vocês vão se enxergando dentro da profissão de vocês. Por isso que é importante essa disciplina, apesar de ser de primeiro período, ela desperta na gente, né, querer da gente, o que eu quero para mim, o que eu espero de mim enquanto profissional, né? Será o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? A gente tem que enxergar a profissão da gente. Gente, vocês podem pensar e escrever a partir de agora. A gente começa a olhar para a gente, a profissão ela tem que fazer uma mudança. Por isso que a gente estuda. É uma mudança na cabeça da gente enquanto ser humano. A gente estuda, a gente evolui para isso, para melhorar. Né? A gente não pensa só no dinheiro, mas também uma mudança pessoal, uma mudança... Isso é muito importante para a gente. Então, a gente tem as novas fronteiras da pressão ética, né, que é o teleatendimento e as redes sociais, né, a era digital não muda os pilares da bioética, mas testa a sua resistência diariamente. Como que a gente se adapta a essa bússola? É o que a rede social traz para a gente, né? E instiga a gente o tempo todo. Né? Então, eu tenho a desterritorialização, o cuidado da perda do controle sobre o ambiente seguro e a erosão das fronteiras entre a persona profissional e o distanciamento clínico, né? A gente não pode perder isso. Mas a rede social hoje, né, com essa mudança digital, ela traz muitos paradigmas para a gente, que faz a gente refletir enquanto profissional. A gente abre o Instagram, o TikTok, e a gente vê muita coisa, ainda mais com essa questão da IA hoje. Você começar a falar de ética, você vai ver que seu Instagram vai aparecer um monte de coisa sobre ética. Isso é o poder da inteligência artificial, né? E a gente começa a discutir sobre isso e entender esses paradigmas que existem o tempo todo na nossa cabeça, principalmente enquanto profissional. Então, a matriz de diagnóstico, né? A prática tradicional versus a prática digital. Então, a prática tradicional, limites da privacidade, ambiente da clínica controlado pelo TO na prática tradicional, prática digital, ambiente doméstico do paciente vulnerável, a interrupções familiares, no teleatendimento. Então, isso eu estou falando de teleatendimento, tá? Mecanismo de consentimento. Lá na prática tradicional, que é no seu consultório, assinatura física, leitura em conjunto. Na prática digital, aceite digital, risco de consentimento automático, sem leitura. É aquilo que chega para você fazer pelo computador, pelo celular, enfim. Né? Sinais de vulnerabilidade. Linguagem corporal na prática tradicional. Linkagem corporal completa, observação direta. Prática digital. Filtro de tela, visibilidade restrita, enquadramento da câmera.
prática tradicional, distanciamento profissional, separação física clara e, na prática digital, acesso cruzado às redes, às vias de redes sociais, superexposição profissional, né? Então, assim, eu tenho duas realidades aí, né, que é essa prática tradicional e a prática digital. A gente pode trabalhar a prática digital? Pode. Tem gente que hoje que trabalha basicamente digital, né? Eu posso trabalhar com educação e saúde, eu posso fazer teleatendimento. Não sei, isso aqui não vou botar, não. Que isso? Que jogo é esse, Gael? Gente, olha o microfone aberto, gente. Caiane, fecha seu microfone, por gentileza. Gente, presta atenção no microfone. Então, gente, essa questão da prática digital, né, ela tem que ser muito bem dosada, muito bem entendida, porque se a pessoa também não sabe trabalhar, isso se torna um problema para ela, tá? A superexposição, ela é muito perigosa, né? Teve um aluno meu que numa outra faculdade que eu trabalhei, que ele entrou numa de ser influencer. E ele queria postar tudo de fisioterapia. E eu via que ele postava um monte de besteira, né? É aquela coisa, a rede social é terra de ninguém, né? Você pode postar o que você quer, mas as reações você tem que aguentar as reações que aquilo que você faz vai chegar até você. Todo mundo concorda? Sim. Aí eu fui falar com ele, eu chamei, ele era meu estagiário na época, eu chamei a ele e falei, olha só, eu acho extremamente proveitoso você ter vontade de se promover enquanto profissional, mas você precisa tomar muito cuidado com o que você posta. Você precisa ter um rigor no que você posta. Você tem que verificar a fonte que você tira isso. A gente não pode pegar qualquer coisa na internet e colocar lá como verdade absoluta. Porque o público que vê ali é um público que às vezes você não tem. Você não tem controle daquilo. Tem gente que não conhece, mas tem gente que é extremamente crítico. Aí ele começou a receber crítica, eu falei, eu avisei, eu te avisei. Não é assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado que a gente vai fazer. E é uma coisa que a gente tem que ter importância, gente, é a imagem da gente, né? A imagem da gente enquanto profissional. Isso é extremamente importante para a gente, né? A imagem que você constrói, principalmente numa rede social. Então, gente, o que eu tenho aí, né? O que eu primo disso tudo? Gente, que eu tô mexendo aqui, eu sei voltar aqui. Então, eu tenho. Eita, eu tenho uma rede de defesa de trabalho interdisciplinar. Como que é essa rede de defesa, né? A rede é uma trama, né? Nenhum profissional deve carregar o peso de um dilema ético e complexo sozinho. Então, a responsabilidade ela deve ser compartilhada. A equipe interdisciplinar atua como sistema de freios e contrapesos éticos. Tá? Múltiplas lentes é crucial no SUS para identificar a vulnerabilidade invisíveis de apenas uma profissão, de apenas uma especialidade. Então, o olhar ele deve ser global, né? Muitas das vezes a gente não consegue enxergar sozinho aquilo. Então, o trabalho interdisciplinar ele é extremamente importante. E a proteção do paciente, né? Aquela colaboração previne negligências e garante um cuidado holístico do paciente. Então, isso é extremamente importante. Então, eu tenho uma matriz de decisão ética do dilema de ação. Em primeiro,
Identificar o vetor de pressão, né? Qual é o conflito? Exemplo, exposição em rede social, limite de recursos do SUS, quebra do sigilo do teleatendimento, né? Então, assim, eu posso expor o meu paciente? Eu devo expor? Eu vou colocar lá na rede social aquilo que eu faço? Então, tudo isso tem que ser pesado, né? A exposição, ela pode ser perigosa, né? Eu tô amparado para receber aquilo ali. Então, segundo, consultar os pilares, né? Qual fundamento está em risco? Né? A autonomia do paciente está preservada? O consentimento foi claro para o paciente? Ele entendeu que que ele te liberou para você colocar lá uma foto, vídeo, qualquer coisa que seja dele ali naquela parte digital? Tá? Aí tem, terceiro, acionar a rede interdisciplinar. O paciente apresenta vulnerabilidade social que exigem outras perspectivas profissionais. É um paciente carente, é um paciente que precisa de apoio médico, é um paciente que precisa de apoio social, é um paciente que precisa de apoio psicológico. Então, outros profissionais, eles entram em ação. Eu já fui atender paciente na casa do paciente, uma vez que eu trabalhava no PSF, e a paciente estava com um olho roxo. Eu chegava na casa dela, ela sempre tinha uma mancha roxa no corpo. Era uma senhora. O que estava acontecendo com ela? O filho batia. Eu podia intervir diretamente? Não. O que eu fiz? Acionei o serviço social. O serviço social fez uma escuta com a família, fez uma escuta com o vizinho, e chegou a questão da agressão da paciente. A assistente social acionou a polícia. Então, a minha participação em acionar a assistente social foi extremamente importante para que a gente conseguisse chegar até aquele problema da paciente. Entendeu? Então, assim, a gente tem como ativar isso. Só que a gente tem que saber quais são os caminhos, quais são os trâmites para isso. Eu não posso chegar lá, escandalizar, fazer um escândalo, levar a polícia. Não, tem toda uma regra, tem todo um processo aonde a gente deve amparar o paciente. Fala, Esther. Professor, no caso, assim, o senhor falou que fez um atendimento domiciliar, né? Eu trabalhava no Aí, PSF. aí, no caso, assim, se talvez essa mancha roxa e tudo, essa paciente talvez não falasse, como que o senhor provaria que não foi o profissional que fez, assim, no caso, o senhor? Teria que Não, ter atendimento junto com um familiar? Primeiro, não, eu não atendo sozinho. Ah, Determinadas sim. situações Tá. eu não atendo sozinho. Quando é Aham, tá. criança, eu não atendo sozinho. Aham, Criança, eu não atendo sozinho, eu não deixo. E idoso vulnerável, eu não atendo sozinho. Ah, tu fica entendi. com a minha mãe ali, que eu vou ali na padaria comprar pão. Não, você vai ficar aqui junto Entendi. comigo. O paciente cai, quem caiu. Hoje a gente vive uma situação de processo, então a gente deve ter o máximo de cuidado com processos, tá? Então a gente tem muita questão, é assédio, é processo. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, né? Então Entendi. isso tem que ser muito, gente, mas é muito. Aí eu estava discutindo essa semana lá no hospital onde eu trabalho, que eu voltei a trabalhar, essa questão do processo, principalmente do toque. Nós, homens, a abordagem a pacientes mulheres, como que o toque pode ser interpretado de forma terapêutica e até quando o toque pode ser invasão do corpo do outro. Entendeu? E a gente hoje tem dilemas, né,
importantes de ser discutido sobre isso, né? Professor, Oi. eu tô fazendo um curso de cuidador de idosos. O que você acha da ideia? Porque eu sou bem novo e também sou homem, né? Então é meio complicado realmente para essa questão de cuidar de idosos em rotina, né? Porque tem que dar banho, tem toda uma questão. Sim, essa questão ela tem que ser levada à discussão lá no seu curso para saber o amparo que vocês têm legal sobre isso, tá, gente? Uma coisa que a gente sempre tem que se atentar, né? Essas questões legais hoje. Então, isso hoje em dia está virando fora de discussão, né? Eu não atendo. Criança sozinha, eu não atendo. Não atendo. Não atendo. Mãe, a senhora vai ter que ficar o tempo todo dentro da sessão. A mãe está do lado. E Não nem atendo. levar no banheiro, né, professor? Assim, Não, atendimento à de criança, né? jeito É os nenhum. pais que levam, né? São os pais que levam. Sim. Pais. Tem todo um protocolo, né? Tem todo um protocolo. Seguro Para que morreu de não volte velho. contra a gente, né? Sim, seguro morre de velho, gente. A gente tem que ter muito cuidado. E assim, é aquela coisa de respeitar o seu limite, o limite do. Quer ver uma coisa, gente? Parece besteira, né? O que eu vou falar aqui agora. O paciente, quando ele vem fazer um tratamento comigo, e o paciente, a gente tem um contato, às vezes, muito íntimo com o paciente, né? Muitas das vezes você vai atender, o paciente precisa ficar com as costas desnuda, ou precisa que venha com short de banho. Eu nunca atendo ninguém de calcinha, sutiã e de cueca. Ah, eu esqueci. Não atendo. Eu não atendo. Em roupa íntima. Não atendo. Não atendo porque é uma coisa muito íntima. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É um cuidado enquanto agente profissional, sabia? Então, isso é muito importante que a gente saiba disso. Eu falo para todo mundo, o meu crefito, que vai ser o de vocês também, que vocês também vão ter crefito, né? Foi muito caro para eu tirar. O meu nome, para eu construir esse Rodrigo que tem aqui hoje, 50 e vai fazer 52 anos, foi muito custoso. Só eu sei o que eu passei para chegar onde eu cheguei. Então, eu tenho que ter muito cuidado comigo, né? Com tudo que eu construí na minha vida, na minha trajetória. Eu não posso. A gente tem que ter muito cuidado. É um carinho que você tem enquanto com você, enquanto profissional. Né? Então, esses dilemas eles têm que ser levados em conta. E assim, a gente que é professor, a gente tem essa obrigação de orientar vocês enquanto a isso. Tá? É um cuidado que eu tenho de orientar os meus alunos. Tem gente que fala assim, é muito chato. Eu falo, eu sou o certo pelo certo. Professor, Oi. boa noite. O paciente, ele assina algum termo de compromisso quando o terapeuta ocupacional vai atender ele? Pode assinar um termo de compromisso. Pode. Deve ter. Eu vou mostrar isso para vocês. Entendi. Tá? Eu vou mostrar direito de imagem. A gente tem um termo de compromisso do paciente. Eu vou mostrar para vocês. Ok? Vamos lá. Então, acionar a rede interdisciplinar, formular um plano de ação. Decisão baseada em minimização de danos. Eu falo muito isso. Minimização de danos é aquilo que a gente planeja para ter o mínimo de erro possível. A gente pode pensar numa coisa que tenha o mínimo de erro possível? Pode. A gente precisa planejar a coisa de forma... Eu sempre tenho um plano B para tudo que eu faço. Eu estava indo lá na praça onde tinha internet. Eu vou lá para falar com os meninos, se a internet acabar. O celular estava na bateria na rabeira. Então, isso é uma minimização de danos. Tá? Então, na maximização da dignidade do paciente. A gente tem que fazer um atendimento digno, dar uma forma digna para o paciente. Da teoria à prática.
consolidando o raciocínio. Então, o desafio. A ética é um músculo que exige treinamento, né? Então, para a gente ser ético, a gente tem que estar o tempo todo treinando isso, né? Refletindo sobre isso. Então, eu uso uma matriz de decisão, né, em estudos de casos reais, né? O seu cotidiano do SUS. Então, eu tenho uma auditoria de consentimento, né? Revise os termos de consentimento da sua clínica. Eles são compreensíveis para a população vulnerável? O paciente que vai receber aquilo ali, ele vai entender o que é aquilo? Lembrando que eu tenho que ter uma linguagem clara e objetiva para determinadas populações de paciente. Simulação interdisciplinar. Debata o caso. Teleatendimento, quando você vai prestar um teleatendimento, como quebra de sigilo, junto à equipe multidisciplinar. Existem questões que vão vir à tona e elas são muito sigilosas. Você não pode divulgar isso para terceiros. Ou para terceiros não, para pessoas externas, que diz respeito à vida do paciente. E é um sigilo. Mapeamento de redes, né? Avalie suas próprias fronteiras digitais, posturas nas redes sociais como um profissional de saúde. Isso deve ser avaliado, né? O que é isso? Como você expõe esse paciente? Isso é uma forma ética, né? Então, essa bússola, ela está nas mãos de vocês. Em um sistema complexo como o SUS, em sua era de fronteiras digitais difusas, a terapia ocupacional existe mais do que uma excelência técnica. Exige coragem de proteger a dignidade humana em cada decisão terapêutica que vocês vão tomar. Então, a gente tem que entender que o paciente ele precisa de autonomia, consentimento, comunicação, e a sua prática ela começa aqui, tá? Quando eu falo isso, essa ética, ela tem que andar com vocês de agora até sempre. Que agora vocês estão começando a vida profissional de vocês. Vocês precisam entender isso. Lembrar que esses alicerces, eles nunca podem ficar rasos. A gente não pode construir o nosso castelo, que é a nossa profissão, em cima de um alicerce de areia, porque senão ele desmorona. A gente tem que construir o nosso alicerce, a nossa profissão, em cima de um alicerce rígido, de pedra, com princípios, com ética, com dignidade. Por quê? Porque um dia eu posso precisar disso tudo que eu preciso de dar para o meu paciente. Era isso que eu queria deixar para vocês. Além de mais do que uma aula, é uma lição profissional que a gente tem que levar para a vida. Ok? Perguntas? Pergunta, pessoal? Gostaram da aula? Sim. Sim, Foi muito eu achei legal. bem interessante, bem Maneira. informativa. Também. Eu vou achar mais interessante ainda quando você trouxer as áreas da terapia ocupacional. Então, Também, então, na semana que vem, a gente tem feriado, que é 1º de maio. Tá? Eu vou colocar um material de apoio lá para vocês. Tá? Na outra semana, a gente vem com outro assunto de bioética e os assuntos e as áreas da terapia ocupacional para vocês. Tá bom? Um beijo para todo mundo. A aula tá gravada, eu vou colocar lá na... Ô, professor, boa noite. Oi, minha querida, boa noite. Na outra semana, dia 8 de maio, é feriado aqui em Saquarema. Você vai dar aula pra gente assim mesmo? Que dia que é? Dia 8. 8 de maio é que dia? Cai na sexta, assim, se essa agora, que é dia 1º, na próxima. Eu vou ver com a Dani como a gente vai fazer. Mas se vocês tiverem que ter feriado, eu deixar ela gravada para vocês. Tá, ok. Obrigada. Tá bom? Boa noite, Luana. Gente, boa noite. Um grande abraço, tá?
Até na outra Boa semana. noite. Fica com Deus. Boa noite. Professor, eu Boa não sei se o noite, senhor falou, mas professor. o senhor conseguiu já ver as provas, os trabalhos, tem uma previsão da nota? Vou lançar nas próximas semanas. Tá bom, professor. Boa Tá noite, bom? bom descanso para o senhor. Fica com Deus, gente. Um abração. Tchau, obrigado. Tchau. Boa noite, gente. Boa Bom noite. final de semana para vocês. Boa noite, muito obrigada.